Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Lorena Eltz, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou contar pra vocês como tá sendo a minha experiência já de 3 meses, estou no 4º mês usando o Planner na minha vida e assim eu nunca imaginei que eu fosse gravar um vídeo como esse em 2021, tá? Que a gente tá num caos, que o Planner já foi lançado há anos e só agora que eu comecei a me planejar e estou organizada. Já quero deixar claro que eu sou uma pessoa que gosta de organização, que gosta de planejamento, que gosta de todas essas coisas, mas nem por isso eu não era bagunceira. Então, se você tá querendo dar um jeito na sua vida, se você se cobra demais, achando que você não consegue dar conta das coisas, que você não faz tudo o que você deveria fazer, fica nesse vídeo porque talvez um planner, querida, vai te ajudar. Bom, antes de falar da parte de planejamento, eu vou mostrar. Isso daqui é o meu planner. Isso daqui não é uma publi, não é patrocínio, por isso não vou dizer de onde ele é, tá? Eu ganhei esse planner de Natal da minha mãe, que decidiu me dar um planner. Eu não tinha pedido um planner, eu gostaria de deixar claro aqui, tá, gente? Que eu não havia feito nenhum pedido de presente de Natal. Mas eu acho que minha mãe, ela viu ali que o quê? Que talvez eu estivesse um pouco esquecida, um pouco cheia de muita coisa para fazer. E aí ela decidiu me presentear com um planner. Eu já tive planner outras vezes, eu já tinha comprado outras vezes, assim, planner, agenda, e eu nunca dava continuidade usando. Acho que o máximo que eu devo ter usado foi tipo 2 meses, e mesmo assim eu não escrevia todos os dias, sabe? E aí, dessa vez foi bem diferente. E eu acho que eu percebi algumas coisas que eu fazia de errado antes, que daí eu não tinha me acostumado com o planner. Então, apesar de ano passado, por exemplo, eu ter muitos compromissos, eu ter várias coisas para administrar na minha vida, eu anotava em papéis pela mesa que ficavam por aqui e eu usava uma agenda no celular. Só que eu também não preenchia direito a agenda do celular, então eu acabava não me organizando, entendeu? Basicamente é isso. Bom, então eu vou contar pra vocês como que eu uso, tá? Esse planner aqui, ele é um planner bem completo, assim. Ele inicia com um calendário mensal, tá? Ele tem um calendário mensal, ele tem uma parte de mês, ele tem isso daqui que é bem legal, que é de controlar os hábitos. Vou falar mais adiante disso. E aí ele começa as semanas, e o método dele de semanas eu gostei bastante, porque ele tem de segunda a domingo. Eu via e eu tinha até um planner que cortava o final de semana, e eu acho que isso é horrível, porque sábado e domingo são dias, né? Eles existem, e eu não gostava quando cortava ou deixava um espaço menor para final de semana. E ele é dividido em 3 quadradinhos. E eu acho que é bastante espaço, sabe? Também tem outros planners que é tipo um quadrado para cada dia. E eu acho isso muito pouco, porque já vou explicar para vocês como que eu me organizo, tá? Vendo a visão mensal, eu uso basicamente 3 coisas que foram essenciais para mim dentro desse planner e que estão me ajudando muito. A primeira delas é essa questão de ter 3 quadradinhos para cada dia, então de conseguir, né, dividir ali o mesmo dia em alguns setores. E como que eu faço? Eu decidi que ao invés de eu usar os quadrados como manhã, tarde e noite, que não faz muito sentido para mim, eu usaria com 3 fins diferentes. Então, no primeiro quadrado, eu coloco as minhas tarefas urgentes, as tarefas que eu preciso fazer, as minhas prioridades do dia. Normalmente, eu tento colocar de 2, no máximo 3 tarefas, tá? Eu acho que é importante isso aqui já deixar claro que na organização pessoal falam que muitas vezes a gente não consegue ter mais do que 3 tarefas grandes por dia.
Então, não faria sentido eu lotar o meu dia de prioridades, sendo que eu sei que eu não vou conseguir. Então, realmente, nesse quadrado ali de cima, às vezes eu coloco só uma coisa, que é tipo assim, eu tenho uma reunião às 3 horas da tarde. Isso eu não posso deixar de fazer. Então, eu coloco a reunião no primeiro quadradinho. No segundo quadradinho, eu coloco daí as tarefas, as coisas que eu gostaria de fazer e que eu preciso fazer no dia. Então, se eu preciso enviar um e-mail, esqueci de responder tal pessoa. E assim, eu gostaria de deixar claro que no meu planner eu coloco as coisas, as tarefas que envolvem a minha vida, o meu trabalho também. Então eu não uso um planner diferente para o trabalho, nem nada do tipo. Eu uso tudo aqui, eu anoto tudo. Mas eu também não sou aquela pessoa que anota as coisas que faz, sabe? Tipo, eu não anoto tomar banho, escovar os dentes, almoçar. Eu não anoto por horário, eu anoto tarefas. Então, eu uso cada quadradinho como se fosse um to-do list, sabe? Então, no segundo quadradinho eu coloco essas tarefas em listinha assim, o que eu tenho que fazer. E no último quadradinho do dia, eu deixo aberto para as coisas pessoais, mais pessoais assim, e coisas que eu gostaria de fazer. O último quadradinho eu meio que uso ele para o período da noite realmente, porque na minha rotina, a noite é quando eu dedico mais a mim, é quando eu faço coisas que eu quero. Então, ali no último quadradinho eu anoto assim, que eu vou comer pizza. Eu anoto alguma coisa diferente que eu fiz no meu dia. Joguei videogame, quero ver tal filme, assistir a eliminação do Big Brother, enfim. O último quadradinho é para eu realmente anotar as coisas legais, assim, coisas que eu fiz no meu dia e que eu gostei e que eu gostaria de deixar ali registrado também. Afinal, o planner é um registro dos nossos dias, né? Bom, então essa foi a forma como eu encontrei de separar os quadradinhos. No início, lá em janeiro, nos primeiros dias, eu até tentei usar como manhã, tarde e noite, só que não fez sentido para mim. E às vezes eu tenho tarefas que eu não sei em que horário que eu vou querer fazer. Por exemplo, eu preciso editar um vídeo, mas eu não sei se eu vou fazer isso à noite ou à tarde. Então eu acabei ficando confusa, não gosto de separar o meu dia por horários. Eu trabalho em casa, eu faço tudo em casa, então eu que administro os meus horários e eu não gosto de ter horários fixos, porque eu sei que imprevistos acontecem e eu gosto de ir vendo conforme o dia vai passando. Outra coisa muito legal, a segunda coisa que eu mais gostei de usar no Planner e que me ajuda muito a ter vontade, né, de ter o Planner, eu acho que é uma das coisas que mais me motiva no dia a dia, é o controle de hábitos. O controle de hábitos é um negócio que você pode fazer numa folha de ofício. São vários quadradinhos, você escreve os hábitos, as coisas que você gostaria de fazer todos os dias ou semanalmente, né? Tipo, com uma certa frequência, pelo menos. E aí você anota ali esses hábitos e cada dia que você fizer, você pinta um quadradinho. Isso, gente, é delicioso, é perfeito, entende? Eu chego no final do dia, a minha mão coça para poder pintar os meus quadradinhos. Eu tô falando sério. E é muito legal ver, né, quantas vezes por semana tu faz tais coisas. Então, nos meus hábitos, eu não coloquei apenas hábitos diários, tá? Eu coloquei alguns que são diários, mas eu coloquei alguns como, por exemplo, folga, porque eu gosto de saber quantos dias de folga eu tive no mês, meus dias de trabalho. Eu também anotei os dias em que eu faço faxina, os dias em que eu molho minhas plantinhas, os dias que eu jogo videogame. Isso são coisas que eu não faço todos os dias, mas são coisas que no final do mês eu gosto de saber quantas vezes. Será que quantas vezes eu joguei videogame esse mês? Será que eu joguei todos os dias? Será que eu joguei mais uma semana, mais na outra? E é algo que me motiva muito a fazer algumas tarefas. Por exemplo, a tarefa de leitura é uma coisa que muitas vezes eu deixo de lado. Só que conforme eu vou vendo que eu não tô pintando aquele quadradinho de leitura, gente, é sério, eu deito na minha cama, eu me obrigo a ler, nem que seja uma página, só para eu poder pintar o quadradinho. Então, eu acho que é uma forma também aí de, se você tá querendo ter um novo hábito,
é uma forma legal, sabe? Porque você vai ficar com vontade de preencher, você vai ficar com vontade de fazer as coisas só para poder pintar e completar tudo do dia. E a terceira coisa que eu uso muito nesse planner, que me ajuda muito, é uma lista de to-do list, né? Semanal. Então, é ali onde eu vou anotar as tarefas, os meus focos da semana, né? Eu acho que, enfim, isso é normal para todo mundo. A gente sabe, né? Quando inicia uma semana ali, que é final de semana, a gente meio que sabe as coisas que a gente vai ter que resolver, que a gente vai ter que fazer, que a gente vai ter ou que a gente vai querer fazer naquela semana. Antes eu era a pessoa que vivia as semanas como se todas fossem iguais. E é muito ruim a sensação de ir passando os dias e passando as semanas e tu não tem foco, não tem planejamento, não tem organização, sabe? Mesmo que tu não tenha nada para fazer, mesmo que tu não tenha, sei lá, não esteja trabalhando também, inventa coisa para fazer. Sei lá, essa semana eu vou pintar um quadro e aí anota ali, entendeu? Então assim, invente coisas para você fazer durante a sua semana e faça essas coisas, que vai ser legal. Eu vejo muita gente falando que o planner é para qualquer pessoa. E eu não acho que ele seja para qualquer pessoa, tá? Eu já tive o planner quando mais nova, na época que eu estudava para a escola, só que eu só estudava na escola, sabe? E eu tinha o planner e eu acabava não tendo que anotar no planner, além de provas e trabalhos que eu tinha que fazer. Então, eu acho que o planner é sim um tipo de agenda, né? Um tipo de planejamento para pessoas que têm tarefas semanais, que tenham uma vida assim, um pouco, né? Pelo menos movimentada. Ou que gostariam de ter, ou que gostam de planejar, né? Isso eu não tô falando que você tem que ter um emprego ou que você tem que estudar alguma coisa. Não necessariamente. Eu acho que se você é uma pessoa que fica em casa, mas que gosta de estar sempre ativa em casa, fazendo as coisas, sei lá, você gosta de dedicar cada semana para um novo, sei lá, se aperfeiçoar numa nova área da sua vida, para estudar tal coisa, para aprender uma coisa nova, para reformar a casa. Se você gosta de separar, se você gosta de organizar dessa forma, você vai se dar bem com o planner. Aquela coisa, né? Às vezes a gente tem uma lista de coisas que a gente gostaria de fazer e a gente nunca coloca em prática. Com o planner, tu pega essa lista e vai repartindo em dias, repartindo em semanas. E aí quando você vê, você tá fazendo aquelas coisas porque estava escrito ali para você fazer, sabe? Então é muito legal, acho que funciona muito, principalmente também para pessoas que têm dificuldade de fazer as coisas sem que tenha alguém mandando, né, a gente fazer, sem que tenha um prazo estipulado. Então, muitas das coisas que a gente gostaria de fazer não tem data, né? Por exemplo, eu gostaria de ser uma pessoa que lê todos os dias. Mas isso não é uma coisa que tem uma data, sabe? Eu não tenho uma data de começo, eu não tenho uma data de fim. Então, você determinar essas coisas, pegar um livro, fazer a separação do número de páginas, ver quanto tempo, então até tal dia eu tenho que terminar. Anota no planner o dia que você quer terminar o livro, que você vai ver que você vai se forçar a fazer aquilo. Então, eu acho que ele funcionou muito para mim agora, porque a minha vida agora necessita de organização, o meu trabalho necessita de organização. Eu acho que agora eu tenho mais tarefas. Antes eu realmente, ia só vivendo, sabe? Eu ia, fazendo as coisas conforme eu queria fazer. E também, se você é uma pessoa que se cobra demais, eu sou uma pessoa que me cobro demais. Então, existem duas formas aí, duas coisas que podem acontecer nesse caso, tá? Existe a pessoa que vai ali olhar o planner e vai se sentir útil, né? Vai sentir que foi produtiva. Esse é o meu caso, que quando chega no final do dia, muitas vezes me bate um sentimento de que eu não fiz nada. E aí eu olho o meu planner e eu vejo todas as tarefas concluídas ali, né? Então eu falo, putz, eu fiz muita coisa, mas você tem que saber usar e você tem que ser realista no seu planner. Porque se você for uma pessoa que vai colocar 1 milhão de tarefas que você sabe que você não vai fazer, que você não vai ter tempo de fazer, que você nem quer concluir,
aí realmente você vai se frustrar, porque você vai chegar no final do dia e as coisas não vão estar concluídas e você vai se sentir mal por aquilo. Então, a minha dica, tá? E o que eu faço é colocar as tarefas que eu realmente preciso fazer. Eu preciso editar meu vídeo hoje, porque senão não vai ter vídeo hoje no canal. Então, eu coloco essa tarefa. Eu não vou colocar que eu quero ler todos os dias. Então, eu não vou chegar todos os dias no meu plano e escrever ler. Porque eu sei que muitos dias eu não vou conseguir, eu não vou ter tempo, eu não vou querer ler, eu vou querer fazer outra coisa, eu não vou ter tido tempo, eu vou querer assistir algo. Então, eu não vou colocar ali ler, sendo que eu sei que eu acabo não fazendo. Quando uma tarefa, no meu caso, precisa ser adiada, o que eu faço é riscar ela, botar para o dia seguinte, e aí eu escrevo embaixo por que eu não fiz. Então, eu não consegui ler esse livro porque eu optei por ver um filme. Então, eu acho que você colocar também o que você fez ao invés daquela tarefa é importante, talvez. E aí você marca como concluído essa outra tarefa que você decidiu na hora. Porque muitas vezes a gente coloca ali coisas que a gente achava que a gente ia fazer, mas a gente acaba fazendo outra coisa. Gente, eu gosto muito de organização, eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, mas eu vou deixar aberto aí, se vocês quiserem mais vídeos sobre isso, mais vídeos de como que eu organizo a minha rotina, o meu trabalho, o meu dia a dia, né? Eu tenho a minha doença, o meu trabalho, várias coisas para administrar. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos do assunto. E deixem as suas dúvidas, as suas sugestões de tema, na verdade, né, aqui nos comentários para eu saber se vocês querem e o que seria esse vídeo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal aqui se você ainda não é inscrito e até mais. Tchau!